Muito boa tarde para você, ouvinte. Aqui Cleiton Burgatti, estamos juntos mais uma vez, trazendo para você o resumo do que foi a reunião da Câmara de Vereadores de Rebouças desta última terça-feira, dia 26 de maio, sob a presidência da vereadora Elizabeth Piani, secretariada pelo vereador Ricardo Carlos Irte Júnior. Já antecipando que, durante a palavra livre, um dos temas que gerou bastante debate foi a questão da construção de poços artesianos, beneficiando comunidades do interior do município de Rebouças. Você acompanha a partir de agora. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª reunião ordinária do primeiro período legislativo de 2020. Solicito ao vereador Ricardo para fazer a leitura dos ofícios e documentos recebidos. Ofício número 21/2020, resposta ao contido em requerimento de autoria do vereador Alessandro, despachado ao Departamento de Recursos Humanos, encaminha em anexo informações referentes a horas extraordinárias pagas pelo município no mês de maio de 2020. Nota de agradecimento. Venho através desta registrar os meus sinceros agradecimentos à presidência da Câmara Municipal de Rebouças, a todos os vereadores e funcionários pela moção de pesar pelo falecimento de meu pai, o senhor Orlando Camargo, carinhosamente conhecido como Seu Ango. Pelas tantas histórias contadas e por nós ouvidas, temos a certeza de que ele sempre teve orgulho de ser rebouçense e que tinha muito carinho pelo povo da sua cidade. Sem mais, registro a todos minhas estimas e considerações. Jair Antônio Camargo. Requerimentos. O número 11 do vereador Toninho do Vale, do vereador Beppe, solicitando a perfuração de poço artesiano na comunidade de Faxinal dos Vieiras, a pedido dos moradores, em virtude da falta de água que vem ocorrendo nas comunidades. Assim sendo, pede-se urgência ao prefeito na resposta dessa solicitação. Da vereadora Betinha, número 29, solicitando que seja realizada a coleta de lixo reciclável domiciliar, uma vez por mês, iniciando pela comunidade de Faxinal dos Francos, passando pelo Salto, Marmeleiro de Cima, até chegar ao Barro Branco. Tal solicitação é de alguns moradores dessas comunidades, que têm que enterrar o lixo reciclável e estão ficando sem espaço disponível para este fim em suas propriedades, ficando esparramado em local inadequado, tornando-se um problema para a saúde pública, pois passam a ser criadouros de mosquito de dengue e ratos, podendo causar assim vários problemas na população. Por este motivo, pede-se que esse estudo seja feito com urgência e que se faça também um trabalho de conscientização para que o lixo seja separado para facilitar a coleta. O número 30, solicitando a construção de um bueiro com 2 fileiras no total de 14 manilhas de 60 centímetros de diâmetro, na comunidade de Marmeleiro, na estrada dos Paraguaios, no sentido das lavouras do senhor Luiz Carlos Batista, pois o local não há possibilidade de passagem de equipamentos agrícolas. E o número 31 da vereadora Betinha, solicitando que seja retirado o barranco atrás da estufa da propriedade do senhor Emerson Sius, na Serrinha do Putinga. Da vereadora Franciele, número 10, solicitando que sejam colocados 4 viagens de cascalho na propriedade do senhor Altamir Moreira, na comunidade do Rio Corrente. E o número 11, solicitando o patrulhamento e cascalhamento na estrada principal do Rio Corrente, a pedido de moradores. Requerimento do vereador Beppe e do vereador Toninho do Vale. O número 26, solicitando que seja demarcado e sinalizado o estacionamento exclusivo para motocicleta na rua José Afonso Vieira Lopes, no espaço entre a Casa Lotérica e a propriedade número 833. Justificativa. O espaço é pequeno para o estacionamento de veículos, inclusive vem atrapalhando a entrada e saída de veículos nas garagens de 2 propriedades acima citadas. O requerimento número 27, solicitando informações em relação ao valor gasto nas festividades de final de ano em 2019, como aluguel de tendas, shows, enfeites e luzes natalinas. Vereador Beppe. O espaço demarcado para motocicleta, ali do lado da lotérica, é o pedido ali do senhor Hermínio e da professora Rose também, que tem esse interesse que nós mude ali. Então eu gostaria que o pessoal do Conselho de Trânsito olhasse isso. O espaço é pequeno entre a garagem de entrada do senhor Hermínio com a garagem de entrada da professora ali. Então, se colocar um veículo ali, fica atrapalhando uma ou outra entrada. Como é pequeno para um veículo, acho que para moto seria bem aproveitável para colocar ali talvez umas 3 motos ali de estacionamento, né? E quanto seria tipo uma prestação de conta, foi comentado tanto, né? Então que venha essa prestação de conta, sim. E quanto ao requerimento junto com o vereador Toninho também, mas para ver aí o que pode ser feito em comunidade pequena, como lá no Faxinal dos Vieira, né? Tem locais que a água é difícil
a água potável assim, não tem assim rios, sanga com volume de água suficiente que precisa às vezes para os animais, para as criações. Seria importante fazer um levantamento nessas comunidades, e procurar resolver esse problema da água nas comunidades. Então, mas que se resolva esses problemas na medida do possível e o quanto antes possível. Número 15 do vereador Ricardo, solicitando melhorias na rua Dr. Bonifácio Domingues, próxima à igreja ucraniana, pois devido aos buracos a água da chuva fica acumulada no local, mesmo em períodos de estiagem. Como não há projetos a serem deliberados na ordem do dia, passamos a palavra livre. Vereador Ricardo. Esse requerimento meu aí, ele diz respeito a um problema que pode vir e que está presente também já conosco, que é a dengue, né? E a dengue é só uma questão de cuidado, de você mesmo cuidar teu quintal, tua casa, para que não se prolifere, porque nós já temos problema bastante com o Covid, com problemas econômicos, essa questão. E essa foi uma moradora ali perto que até falou que está direto dando esse problema e é um criador aí de mosquito da dengue, né? Falar sobre o ofício que a gente encaminhou aí em busca de recursos nesta rua tão necessária de ser asfaltada, que é a Adolfo Stadler. O próprio ofício já diz, é um local, existem os fóruns, o CTA, a PAI, ginásio de esporte, o cemitério, vários lugares importantíssimos para o município de Rebouças nessa rua, que perece, que precisa de um cuidado maior. É uma rua que poderia até ser pensado um pouco mais ousado, uma grande avenida, e é preciso falar sobre essa rua. Existem várias ruas com extrema necessidade no município de Rebouças, mas essa dá acesso para todos. Então acho de fundamental importância a gente correr atrás de recursos para essa obra, que não é uma obra barata, perto das outras ruas que estão saindo aí no município de Rebouças. Vereador Laércio. Eu só queria comentar sobre a questão da patrulha, que foi informado que a patrulha está vindo na próxima segunda-feira aqui para o município de Rebouças. Soube, ela vai estar mudando o tempo, né, de permanecer aqui no município. Enfim, acho que teve algumas alterações, até porque adiantou, né? A gente estava esperando, quando a gente cadastrou os trechos, a gente achava que ia chegar lá para o mês de agosto, mais ou menos, aqui no nosso município. Mas a partir de segunda ela está aí, e aí vai estar atendendo o nosso município, né, mais uma vez. Como o município está agora, com as estradas, acredito que sua grande totalidade cascalhada, ela não se torna, talvez, pelo preço tão viável assim. Eu acredito que tem que se fazer um estudo, talvez se mudar esse projeto, baratear um pouco mais o custo disso para os municípios. Mas agora, já que está aí, né, já foi pago também, né, então acredito que vai atender e esperamos e vamos cobrar para que o trabalho seja feito da melhor forma possível, né, e que essas estradas cascalhadas pela patrulha, pelo menos uns 4 anos, não precise o município estar investindo mais nessas estradas. E agora, conversando com o Paulo na terça-feira passada, que eu fui cobrado por algumas pessoas da Vila Feliz, porque que as ruas lá ficaram de fora, né, do projeto, né, do asfalto. E também ele me explicou por que ficou fora aquelas ruas, né? Isso é bom a população entender. Que não foi porque realmente a prefeitura não quis fazer, porque tinha alguns moradores lá. Como o recurso não dava, priorizou as ruas mais difíceis de ser feito o asfalto. As ruas mais caras, vamos dizer assim, onde tem que fazer um sistema de drenagem melhor, né, que saia mais, também um sistema que a água escoe melhor, enfim. E daí o custo disso é caro. Essas ruas, as 3 ruas, né, que ficou para cima, elas são ruas de menores custos se for para a prefeitura fazer com recurso próprio. E o prefeito já se comprometeu, né, a fazer nessas 3 ruas. Então os moradores podem ficar tranquilos que essas 3 ruas vão ser feitas. Vereador Getúlio. Eu achei estranho, presidente, que foi mandar, eu pedi aquele requerimento encaminhado para o ofício para o prefeito e ele não retornou. Dos poços artesianos lá do semi-artesiano Putinga, da Água Quente dos Domingues e da Água Quente da Cachoeira dos Domingues. Porque ele me falou na segunda-feira, na terça-feira, que ia entrar em contato, isso que o vereador Laércio comentou, que existia um projeto dentro da FUNASA para que fosse atendido dentro das necessidades da população, né? E ele mesmo me questionou, que colocou que foi perfurado, e eu tenho conhecimento, na época quando era secretário, que não deu água no Putinga, né? E é uma batição muito grande, e até a maior comunidade que existe, a falta de água muito grande está sendo lá,
né? Então eu até me surpreendeu o vereador Laércio comentar, o seu Paulo comentou, mas não responder, né? O requerimento eu fiz que eu solicitei um pedido de urgência para o prefeito, então quanto mais antes ele vê o que aconteceu, se ele passou para o Paulo, ou por que não veio a resposta do ofício que foi encaminhado para ele. Vereadora Franciele. Eu queria comentar que eu tive olhando as estradas que vai passar a patrulha. Eu fui lá com o engenheiro Paulo, com o meu pai, Chico Cabral, e o Jaciel, e com o pessoal da patrulha. E, enfim, vai ter alguns trechos que vai ser cortado, porque já estão bem cascalhados e então eles estão fazendo um trabalho bem feito, vendo realmente as estradas que estão sendo necessitadas mesmo, sabe? Então tem estradas ali que precisam realmente da patrulha. E também deixar avisado o pessoal que a patrulha vai começar no dia 2, na próxima terça-feira. Vai iniciar esses trabalhos, mas eu acho que vai ser um trabalho muito bem feito. Eu acho que vai ser melhor para a população mesmo. Vereador Beppe. Tem uns questionamentos aí. Lá quanto ao asfalto lá da Vila Feliz, e como é uma rua pequena, né, Lércio? O asfalto está sendo em volta, eles acharam que mais que merecido asfaltar mesmo aquelas 2 ruas principais que já completam o bairro da Vila Feliz com asfalto. E eles estão se mobilizando que eu digo, com um baixo assinado. Às vezes alguma cobrança justa, né, necessária, que não seja uma exploração de valores também, então eles concordam. Por isso o baixo assinado, eles vão mandar, não sei se para a Câmara ou direto para o Poder Executivo. O que será que foi pensado na questão lá dos pontos de luz, dos transformadores ali naquela rua que vai lá para o Otivir, né, na César Bittencourt, com a José Pchibistisk lá. Ali, essa semana ainda eu recebi assim, um comentário de uma pessoa que foi lá e ficou assustado. Num poste só tem 5 ou 6 casas com rabicho de luz, fios meio fracos. Ele diz, meu Deus, vai pegar fogo esse troço aí. Como são gente que tem dificuldade financeira, não tem condição de pagar um padrão cada um, esse baixo-assinado foi feito para que a prefeitura tomasse umas providências lá, né, para colocar um padrão para distribuir melhor, sem risco, sem nada. Então são coisas assim que às vezes pequenas, que nem o asfalto, que podia ter sido resolvido, que nem esse padrão de luz podia ter sido resolvido antes que aconteça, às vezes, um incêndio, alguma coisa assim, né? Então a gente pede providência, o quanto antes isso. São coisas que nós podíamos já há anos, até quem sabe de outros prefeitos, para você não levar a mal, que eu estou fazendo crítica no atual. Mas quem teve bastante tempo na prefeitura podia ter resolvido isso. Isso que a gente pede. Então é bom você dar uma olhada, vereador Laércio também, nesses pontos aí, e ver se é possível a prefeitura executar para evitar alguma coisa pior para os moradores ali, né? Tem bastante moradores. Foi um baixo-assinado até grande que me contaram. E vai vir para a Câmara também, para nós endossar, aprovar, está de acordo ou não, né? Então seria esse questionamento mais ou menos que eu queria fazer nesse momento. Vereador Laércio. Do vereador Getúlio, que ele questionou ali, só lembrando assim que eu não estou questionando a construção, né, desses poços artesianos, enfim, nas comunidades. Eu estou dizendo que é legal, né? Porque tem o que pode e o que não pode, né? Lá da comunidade do Putinga, vereador, realmente os vereadores até sugeriram, né, pedindo ajuda que fosse feito pós-semis artesianos para amenizar o sofrimento deles com a água. Mais ou menos, né, vereador? Porque eles sofreram muito com a seca, eles sofrem muito com a seca. E sabendo que não custa muito caro um poço artesiano, né? Claro que só um semi, só um não vai resolver, mas de repente a prefeitura com recursos próprios mesmo, então, né? Fazer, né, perfuração nos semis artesianos ali para acudir aquela população ali do Putinga que sofre realmente com a água. Também fui procurado bastante por moradores lá, e o teu ofício é mais ou menos isso, né, vereador Getúlio? Isso que eu comentei, já o vereador Laércio comentou de volta, é a estranheza, né, que o prefeito mesmo pediu que se fosse feito esse requerimento, que ele ia entrar em contato com o pessoal da FUNASA e não respondeu. O porquê, então, do Paulinho está sabendo de tudo, encaminharam, mas o pessoal, então, o meu requerimento que foi feito pedindo isso aqui, daí então passou por água abaixo, porque
passaram para frente e o ofício nós podemos fazer, né, um novo ofício e oficializar pedindo a resposta. Não saiu, né? Podemos fazer um ofício, né, pedir um novo ofício pedindo a resposta. Veja bem, concordo tudo. Tem casos, tem comunidade, que é o caso do Rio Bonito, Pantano, Conceição de Cima. Lá o lençol de água é muito bom, a gente tem quase que certeza disso. No Putinga, segundo falam mesmo que houve, não sei, Getúlio, se houve, veio uns técnicos, uns profissionais da área e não acharam água. O que foi a minha sugestão numa dessa sessão passada? A Sanepar, para isso, ela podia fazer no Rio Putinga, que, se Deus quiser, nunca vai faltar água assim, tanto, né? Mas uma captação de água igual tem aqui perto da cidade. E ela começa ligando, Getúlio, isso é a minha opinião. Ela começa ligando a água já da captação do Rio Putinga naquelas casas próximas e daí vai ligando de uma casa para outra, via, aí vai para Putinga 1, Putinga 2, Serrinha, e isso não é uma coisa de outro mundo. Mas para isso precisa Sanepar, com a participação da prefeitura, talvez um empréstimo, alguma coisa, para que haja uma participação da Sanepar Rural, do município, né, lógico, e da comunidade também. Tem uns municípios que foi feito parceria, se a gente pesquisar aí sobre água tratada, encanada, você vai descobrir algum município que houve isso. E foi uma coisa fantástica. E aqui nós estamos, sabe, muito atrasados com isso, então não é possível. Então as comunidades estão... tem gente que esperava isso, já morreu de velho, alguns sem ver isso acontecer, então não é uma crítica... de provocar ninguém, mas é uma grande verdade. Então, ver com a Sanepar, da Sanepar fazer um levantamento e ver a possibilidade, ver o custo e levar a água do próprio Putinga com uma nova captação. Vou comentar um pouquinho, o vereador Laércio, o BEP fez a pergunta sobre a luz ali perto do Tivir ali, que o senhor falou. Então, assim, vereador, eu tenho bem conhecimento ali também daquela luz ali. Na verdade, não é somente a prefeitura tomar providência de colocar mais padrão ali. Na verdade, ali precisa de uma extensão de rede. Porque os moradores sofrem, porque tem bastante ligação, os rabichos é perigoso, mas não é somente lá a prefeitura colocar e resolver, é uma extensão de rede, né? Que também já foi feito o projeto e colocado já no orçamento. Então, é igual a do Barreiro, lá que tem os moradores lá pegando do Daír até a escola do Barreiro. E tem mais umas extensões de redes aí que precisam ser feito, mas é bem complicadinho, não é só colocar, né? Então, era isso. Vereador Alessandro? Gostaria de comentar sobre essa discussão dos poços artesianos aí, né? Tendo em vista que eu também fui procurado na semana passada, né? O vereador Getúlio comentou sobre poços semi-artesianos, né? E eu acho que a gente tem que deixar bem explicado aqui, porque a população ouve a gente falar na rádio e às vezes entende de uma forma diferente daquilo que a gente gostaria de falar, né? Na semana passada saiu na rádio lá o comentário dos poços semi-artesianos. Eu já recebi 2 a 3 mensagens perguntando como fazia para cadastrar o nome na prefeitura para receber o poço semi-artesiano, né? Então, a gente está discutindo aqui sobre essa questão da água, a falta da água. Só quem sente na pele a falta da água sabe o quanto é complicado ficar sem a água, né? Mas a gente tem que deixar claro para a população que até o presente momento a prefeitura não está fazendo esses poços semi-artesianos para ninguém, né? Até porque se fizer para numa propriedade particular, abre precedente e vai ter que fazer para todo mundo. Então, só deixar claro isso, que é uma discussão aqui na Câmara, a gente tem falado com o Executivo, com o Prefeito, para tentar solucionar esse problema, né? Surgiram várias ideias aqui, né? Poços artesianos, semi-artesianos, o vereador Beppe agora falou da Sanepar. Eu acho, a minha opinião, né, que se for investir em poços semi-artesianos, eu acho que compensaria para a Prefeitura comprar uma máquina, né, para a Prefeitura mesmo fazer os poços semi-artesianos, porque a gente tem as cotações aí das empresas que fazem de 6 a 8 mil reais um poço semi-artesiano. Então, se imagine, tem que fazer para 10 moradores aí já foi 80 mil. Né? Então, é mais uma ideia, né, a se pensar.
né? A gente está contribuindo aí com as ideias para que o executivo analise, né? Para que tente ajudar a população. E fica mais essa ideia aí, talvez comprar uma máquina de um poço semi-artesiano e a prefeitura mesmo possa fazer, né? Mas é só uma ideia. Gostaria de voltar do assunto da iluminação pública. A gente estava comentando aqui com o vereador Ricardo, não tenho certeza, foi essa semana ou semana passada, que um morador do Barreiro ligou na rádio, infelizmente não se identificou, criticando bastante a iluminação pública. Então eu voltei ao pátio de máquinas, conversar com o funcionário responsável, e ele me relatou essa semana que está averiguando com veemência aí a questão da fiscalização da iluminação pública. Então vai cobrar da empresa. Se a empresa não realizar corretamente o trabalho, não vão pagar. Então é isso que a gente espera mesmo do executivo, que cobre a empresa para que faça o trabalho. Gostaria de relatar mais uma vez aqui que esse final de semana passei aqui no trevo do Damásio, que a gente chama, e continuam as 3 lâmpadas lá apagadas. Isso já faz mais de mês que eu passo ali e a empresa não arrumou. Isso quer dizer então que infelizmente a empresa não está trabalhando. Mas é só mais um registro. Queria falar que essa semana eu estive conversando também com o Jaciel. Ele me relatou que os trabalhos estão continuando ali no Bugio e Paredão. Conversei com moradores do Bugio que me relataram que estão satisfeitíssimos com o trabalho que está sendo realizado lá nas comunidades. E dar os parabéns para o Jaciel, para toda a equipe do pátio lá. E reforçar, né, a população ali dessas comunidades, do Bugio e Paredão, que se tiverem algum pedido de serviço das máquinas da prefeitura, que aproveitem agora enquanto as máquinas estão lá, né? Porque daqui uns dias o Jaciel tira as máquinas de lá, leva para outra comunidade, para o Riozinho, para Água Quente, sei lá para onde, e daí vai começar a aparecer pedido do Bugio e Paredão. Então aproveite que as máquinas estão aí, né? Se tiver algum serviço, alguma coisa que a prefeitura possa realizar, podem me procurar, procure o vereador de sua preferência, procure o pátio, procure o Jaciel, para aproveitar que esses trabalhos sejam realizados agora e que as máquinas estão lá, porque daqui uns dias as máquinas vão estar em outro lugar, né? Aproveitando que a patrulha, o Laércio falou que está vindo aí na próxima semana, Franciele também falou. Então, isso, ao meu ver, é uma excelente notícia, né? Porque libera nossas máquinas aqui do município para estar fazendo trabalho em outras comunidades. Então, a gente tem que ficar felicíssimo com a patrulha aí. E seria isso, presidente. Vereador Laércio. Só para deixar bem claro, assim, né, o que o vereador Alessandro falou, às vezes quando a gente escuta o outro falando, a gente vê que tem que ser claro mesmo como a gente está falando, né? Que ninguém aqui, principalmente eu, não sou contra a construção, né, de postos artesianos para ninguém, né? O que a gente tem que ver, a questão pública, é a questão legal do que pode ser feito. Mas ninguém aqui é contra, né? Porque esses dias eu questionei a questão dos engenheiros ali na Vila Facão, né, que os engenheiros não tinham, saiu um comentário que eu votei contra uma construção de uma lombada lá, né? Imagine se eu vou ser contra a construção de lombada, né? Pelo amor de Deus. Mas então, só para deixar muito claro isso, senão daqui a pouco vão dizer aí que eu estou contra os postos artesianos, né? Então, não estou contra, estou a favor, acredito que tem que ser feito mais coisas, mas tem que ser estudado, e quem sabe até, se a prefeitura realmente for construir, tem que passar pela Câmara aprovando isso aqui, né? Sobre os requerimentos da coleta de lixo da comunidade do Barro Branco e da comunidade do Faxinal dos Francos, sugerindo também ali, como fica no mesmo, né, para o mesmo lado, que passasse no Salto. Então, tenho sido procurada por moradores lá do Barro Branco que pelo menos uma vez por mês o caminhão fosse fazer a coleta desse lixo. Porque realmente, né, é bem complicado. Garrafa, lata, tudo que é esse tipo de lixo vai complicando, não pode mais, né, enterrar. Então, que fosse a ideia do morador lá, do Augustinho até, é que os moradores eles têm condições de levar, né, programar o dia para fazer a coleta e os moradores levam tudo num lugar só, o caminhão vai lá, carrega e traz. Acredito que fazendo isso, no mesmo dia daria para fazer na comunidade dos Francos, né, ali, vem por ali também,
né, a Esther ontem me procurou e pediu, né, por isso até mesmo que o pessoal da saúde esteve lá, viu, né, teve, né, achado de larvas do mosquito da dengue. Então, assim, né, era bom que desse para fazer esse tipo de trabalho. A gente sabe que existe um caminhão lá, né, próprio para isso, e a gente já tinha comentado antes, já, enquanto estava o Laércio lá do secretário, comentamos que era bem possível fazer isso, e eu acredito que, sendo programado o dia da coleta, dá certo. Então, que vai esse requerimento, né, e que o pessoal do pátio lá se programe e faça esse tipo de serviço nas comunidades. Lá, né, deixar claro que é o lixo reciclável lá, não é para deixar as embalagens de veneno, que daí esse também não pode. Né, mas eu acho que dá certo, então vamos conversar, vou conversar com o pessoal do pátio essa semana, de novo, mais uma vez, e conversar com o pessoal da comunidade, programar bem certo e fazer esse tipo de serviço. E também gostaria de comentar um pouquinho sobre o pessoal lá, né, o Carlos Simeone, também tem feito um trabalho muito bom, né, sobre a dengue. Gostaria de lembrar que a gente está enfrentando o problema do Covid, mas não podemos esquecer que a dengue também tá por aí, né? Foi encontrado várias larvas, como o pessoal já relatou, né, e falou no rádio, então a gente tem que tomar todos os cuidados com mais isso daí. Lembrando também que o pessoal ali da beira-linha, onde foi nomeada a rua ali do Lauro, também estão tendo dificuldade com água e luz, né? O problema era a nominação da rua, foi feito. Então, se os moradores foram procurar os outros vereadores, a gente pede, também não é culpa da prefeitura, que agora a parte já foi feita, o engenheiro fez a medição da rua, daí foi feita a denominação da rua. E agora isso é a parte da Copel e da Sanepar que precisa fazer esse serviço, que a gente até vou ver essa semana o que está acontecendo, que até agora o pessoal não conseguiu puxar água e luz lá, naquelas casas ali. E assim nós chegamos ao final do resumo da 12ª reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Rebouças desta terça-feira. Lembrando que a próxima reunião ordinária será no dia 2 de junho, em horário regimental, às 19 horas. A você, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Tenham todos uma boa tarde do Poder Legislativo Rebouçense. Cleiton Burgatti.